Olá, signo de Áries, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro. Eu vou estar fazendo aqui para vocês mais uma leitura intuitiva, canalizada através do tarô. Tem meu WhatsApp aqui na descrição, se caso você precisar de uma leitura particular. Tem outros vídeos aqui também no canal, pode ser que exista mais mensagens da espiritualidade lá para vocês, tá bom? Espero poder passar uma boa mensagem aqui, espero poder ajudar de verdade. Então vamos lá. Estamos muito bem protegidos e guiados por São Miguel Arcanjo. Qual a mensagem para o signo de Áries? Por favor, gratidão. Portal da sabedoria, portal da cura. O que mais? Alguém está passando por um processo, né, de cura. Existe aí lições a serem aprendidas, portal da sabedoria. Aqui para mim até ainda não saiu, mas é a jornada do eremita, né? Eu passei por muita coisa, eu vi, né? Eu tenho a sabedoria através disso. Então é a hora é um agradecimento, tá? É saber agradecer também. Pode ser que não tenha sido fácil, mas aqui me fala assim, é um processo que você precisava passar. E eu vejo como algo bom, tá? Eu tenho a carta do carro me sinalizando que eu vejo fluxo aqui, eu vejo movimento. Pode ser que você tenha sentido a sua vida até um pouco parada, mas ali era a espiritualidade trabalhando. Eu tenho a carta da estrela me falando de esperança, me falando de espiritualidade, vitalidade. Então aqui eu vejo assim, uma pessoa que passou por uma situação muito difícil, pode ter sido até no seu ano de 2025, você cumpriu aí um ciclo. Foi um ciclo solitário, tá? Que você passou, o enforcado. Foi um ciclo solitário. Você passou por um momento de solitude na sua vida. E a solitude, ela nos permite, né? Essa coisa do aprender, é o aprendizado, né? E acaba que pode ser que no início você pode ter sentido, na solidão, né? Você tenha entendido como um período de solidão e talvez você possa ter sido assim um pouco até mais doloroso do que o normal. Por quê? Porque ali você nega que existe um chamado. Então você não entende o porquê de estar tão sozinho, vivenciando aquilo tão solitário. Mas aqui era um chamado da espiritualidade para que você aprendesse, para que você se renovasse. Você se permitiu viver isso. Então, mas aqui eu vejo fluxo. Então, em 2026, você pode ter certeza que existe fluxo para você através desse seu aprendizado. E aqui eles entendem que é merecimento, tá? Porque por mais que você negasse, por mais que tenha sido doloroso para você, você entende que era necessário ter passado por isso. O que é fantástico. Então, agora, eu percebo que agora você entende isso, tá? Porque eu vejo dor aqui, eu vejo um período um pouco angustiante para você, que você passou, tá bom? Vamos então contar o completo, para entender mais sobre a sua história. Qual a mensagem da espiritualidade através disso? O que tem de novo aqui para Áries? Vamos lá. Olha só, aqui eles estão me falando que você tem vontade de ter um impulso para algo. É algo, eu sei que aqui é um valete de copas, está invertido. Eu sei que é algo muito do seu íntimo. Pode ser algo assim, até voltado para o lado artístico. Não sei, existe algo assim no seu interno. Existe uma vontade genuína, mas está invertida. Então eu repreendo isso. O valete de copas, ele é o mensageiro do amor também, né? Então pode ser assim, uma vontade do meu coração, uma movimentação do meu coração, é uma coisa assim, é espiritual, tá? É bem genuíno isso aqui, mas aqui eu sinto uma oscilação. Horas eu quero, horas eu não quero, porque eu tenho um cavaleiro de paus invertido. Mas aqui o que eles estão me falando?
o que mais pesou para você durante todo esse tempo foram fatores externos. E você achar que você tinha responsabilidade diante dessas coisas também. Tá? 10 de paus. 10 de paus. Aqui eu tenho um grupo de pessoas e aqui eles me falam que esse grupo de pessoas te leva a... É como se fosse um fardo. São pessoas que te colocam uma responsabilidade para além do que você deve ter, sabe? Aqui eu acho que é uma coisa assim, e é isso que te cansa, é isso que te trava. Então, eu tenho um sonho genuíno, tenho um desejo genuíno. Tem horas que eu quero dar tudo de mim por esse sonho, e tem horas que eu já fico parado, estagnado. E aqui não é a sua alma gritando, aqui são fatores externos, porque eu tenho 3 de copas invertido, então me fala muito de uma coisa assim, não existe verdade aqui nesse grupo. E aqui me fala que essas pessoas que te sobrecarregam de alguma forma, tá? Então, eu vejo aqui um passado de, como eu já tinha intuído no início, é um passado de dor, são momentos muito difíceis que você vivenciou. Aqui eu sinto aqui que são noites escuras da alma. Porque, gente, a alma que não vive o seu potencial em essência é doloroso, né? É difícil. Eu sinto que você tem esse esclarecimento sobre essas pessoas, você sabe disso. 7 de copas. E aqui, não, 7 de copas, junto com 3 de copas invertido, é muito ilusivo aqui esse contexto. Você estava em um contexto ilusivo. Aqui eu sinto até uma questão de interesse material. O que ele pode nos dar, ele ou ela. O que essa pessoa pode nos dar. Então a gente está com você pelo que você pode nos oferecer. Então aqui eu tenho muito interesse material aqui, tá? E você se desgastava muito nisso. E de alguma forma você achava que você tinha que nutrir essas pessoas. Pode até ser sim que você tinha alguma responsabilidade aí, mas sinceramente acho que não é muito por aí não. Eu acho que assim, cada um tem que fazer a sua parte também, né? E precisa haver contribuição de ambas as partes. E eu te vejo saindo desse contexto. O carro, você se curou nesse lugar. E, de certa forma, se eu estou num contexto em que eu vejo só interesse material, as pessoas só querem de mim o que eu posso dar para elas na matéria, é claro que eu vou me sentir sozinha por muitas vezes, né? Eu vou sentir que eu estou nesse barco sozinho, não existe troca, não existe colaboração, não existe um comprometimento da parte delas. Elas querem muito que eu faça por elas, mas eu não me sinto nutrido por elas. Então é claro que eu vou viver um momento de solidão aqui, vou me sentir sozinho, mas aqui a espiritualidade me fala que foi necessário, né? Foi muito pelo espiritual que você se sentisse sozinho nesses momentos, porque foi o momento que você se deu para refletir e cair a ficha de que algo não estava certo e que você precisava caminhar diante disso, você precisava sair desse contexto, tá? Porque aqui eu vejo o fluxo, ó, o enforcado no fundo do deck me sinaliza muito isso. Antes eu pensava de uma forma, talvez o pensar de uma forma era, eu tenho obrigação com essas pessoas. Pode ser que existia uma culpa aqui, então eu tenho obrigação com essas pessoas, mas agora você já entende que não. Aqui eu preciso, sim, eu tenho que colaborar? Tenho. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se você mora com essas pessoas, é claro que você precisa colaborar. Mas aqui elas queriam colocar toda essa responsabilidade para cima de você. Então, de certa forma, elas não colaboravam. Se eu vivo, se eu convivo, se eu também usufruo aqui, eu também, é certo que eu colabore, né? A não ser que seja um caso muito específico da pessoa não ter condições para isso, né? Condições físicas, enfim. Mas aqui não, aqui existe um sobrecarregar, de certa forma, até certo momento você achava que tinha, pode ser uma culpa aqui, essas pessoas te culpabilizavam de alguma coisa, você se sentia no direito de fazer, no dever de fazer isso. E essas pessoas achavam que você tinha o direito, sim, te colocavam essa carga, mas aqui eles me falam que não. E aqui é um contexto ilusivo de pessoas, é uma coisa muito
supérflua e muito rasa, né? Então aqui pode ser até que no contexto social vocês eram muito vistos como uma grande família, mas aqui não tinha nada disso. Aqui tinha muito uma coisa de sobrecarregar uma pessoa e essas outras pessoas, né, muito bem, né, pelo que você proporcionava. Então ali no contexto social a gente está muito bem. E aqui tem uma pessoa sobrecarregada, né, que no caso é você. Meu Deus, olha, 8 de copas invertido, 6 de espadas invertido, a temperança invertida. Eu não tinha cabeça para sair desse contexto. Por mais que eu me sentisse sobrecarregado nesse contexto, aqui é como se até essas pessoas colaborassem, então eu sinto isso. A gente vai sobrecarregar essa pessoa, a gente vai encher essa pessoa de responsabilidade, porque essa pessoa não vai evoluir, porque aqui é alguém que queria sair desse contexto. Só que está invertido. Por alguma forma, eu não consigo sair. Olha só, aqui tem até mudança. Eu sinto que você queria sair de corpo e alma dessa situação. Então, para mim sair desse contexto, eu não podia me precipitar. Eu precisava sair bem, porque o que eu iria enfrentar depois é muito árduo. Então, aqui essas pessoas, esse sobrecarregar não te deixava nem pensar. Aqui eu sinto uma coisa assim, a todo momento eu era requisitado por essas pessoas. Pessoas precisavam de mim a todo momento. Essas pessoas não me deixavam em paz. Entende? Me fala mais dessa rainha de copas. Tem uma rainha de copas invertida aqui. Meu Deus. Aqui eu tenho uma figura, tá muito forte para ser uma figura feminina. Desse contexto social aí, tinha uma figura feminina que se vitimizava muito. Mas aqui é um se vitimizar, é porque assim, a forma como ela tinha para te manipular, para te manter nesse contexto, era o vitimismo. Eu não tenho. Talvez assim, por exemplo, se for uma pessoa que dependia de você financeiramente, essa pessoa, ela mentia. Ela era capaz assim de mentir, de não, eu não consigo, eu procuro, mas eu não consigo emprego. Então, de certa forma, ela se vitimizava pelo não ter, pelo não conseguir. E então por isso você precisa me dar, porque eu não consigo, eu tô tentando, mas eu não consigo. Então aqui tem uma coisa assim muito de te manipular, usar aqui é como se fosse uma magia que essa pessoa fazia para te manter nesse contexto. Ela sabia que dessa forma ela te pegava. E pode ser sim que você seja uma pessoa muito responsável, né? Se alguém está me dando essa responsabilidade, se eu peguei essa responsabilidade, eu tenho que cumprir. Então, você não iria conseguir sair desse contexto devido você ter responsabilidades nesse contexto. Mas aqui era mais uma coisa, aqui é algo ruim. Aqui isso aqui não é bem visto. Isso que essa pessoa fez não é bem visto, tá? Porque aqui essa pessoa tinha condições sim de se sustentar. Não é nem se sustentar, é colaborar. Aqui não é um sustento, é uma colaboração. É um ambiente que precisa ter colaboração. Não é bem visto uma pessoa que manipula para poder ter. Como que eu posso dizer que está me fugindo as palavras aqui? Eu acho que eu estou pegando muito essa energia sabe essa confusão mental? Eu sinto que era uma pessoa que ficava até confusa mentalmente. Como que eu vou sair desse contexto? Aqui tá me fugindo muitas palavras. Eu sinto assim que essa pessoa, tá muito forte para ser uma mulher que se vitimizava. Que essa pessoa ela tinha assim as condições para colaborar com você nesse contexto, mas essa pessoa não colaborava. Mas aqui é muito mal visto isso que ela fez, porque era mais uma manipulação. Ela não arranjava um meio de sustento, de trabalho, né, para conseguir ter algo, para conseguir comprar as suas próprias coisas, né. Ela não fazia isso devido ela saber que você não queria estar nesse contexto, não era da sua vontade, você estava nesse contexto simplesmente porque ela te colocava esse fardo. Então, qual é a lógica de eu conseguir trabalhar? Qual é a lógica de eu ir para frente, de eu tentar me sustentar? Não tinha lógica. Então, ela precisava te sobrecarregar nesse contexto, sim. 3 de paus. 3 de paus me fala muito de um planejamento, né?
Então, era o planejamento dessa pessoa. Então, por mais que ela se vitimizasse, se colocasse para você como uma coitada diante da sociedade, porque a sociedade não dá oportunidade para ela, não, aqui era um planejamento. Eu vou fazer isso porque aí essa pessoa fica nesse contexto. Aqui, com o Papa, eu sinto que é muito isso, é um contexto de casamento, existe uma oficialização, por isso que você se achava responsável, tá? Mas é muito mal visto isso aqui pela espiritualidade, é mal visto que só você nutra essas pessoas. E eu sinto aqui que você nem tinha tanta responsabilidade aqui com outras pessoas desse contexto. Você pode ser sim que você tivesse que ter alguma responsabilidade com essa pessoa, porque afinal de contas, se essa pessoa não trabalhava, então realmente essa pessoa precisava comprar coisas para ela, né, de coisas íntimas, né, coisas que ela realmente precisasse. Então você tinha que certamente colaborar com essa pessoa, né, por você ter algo, uma oficialização com essa pessoa. Pode ser que seja um casamento aqui, tá? Uma pessoa muito imatura, tá? Muito imatura. Aqui caiu pra mim em cima desse contexto dessa pessoa, em cima da energia caiu valete de ouros invertido. Eu senti muito que essa coisa da imaturidade. Também é uma pessoa que não quer estudar, não quer correr atrás, porque pelo menos assim, tá, você não vai trabalhar, mas você vai estudar. Nem isso ela procurou. Então aqui eu tenho o diabo invertido em cima desse contexto, ou seja, você se libertou dessa energia, porque eu ainda tinha dúvida aqui diante das cartas se você ainda estava nesse contexto. Aqui alguém se libertou, aqui alguém se curou. Esse contexto, por mais doentio que seja, ele foi uma oportunidade de você se libertar de algo que você já tinha há muitos anos. Foi um convite da espiritualidade para que você se moldasse, para que você aprendesse. Existe aqui uma permissão, tá? E você também se permitiu estar nesse contexto, tá? Eu sinto lhe dizer. Mas aqui tem algo muito espiritual. A espiritualidade te deu a oportunidade de se interiorizar. E aqui existe um merecimento, porque não foi fácil que você passou. Então aqui eu vejo uma pessoa, cavaleiro de ouros, uma pessoa que está a caminhar. É uma construção e é muito seu. Tá? É muito seu, é muito merecedor. Você vai construir, você vai conseguir construir o que você almeja, tá? Porque essa coisa de só nutrir o outro e eu não me nutro. Então aqui você vai ter a oportunidade em 2016 de fazer isso, tá bom? Eu sinto aqui uma angústia, tá? Uma angústia. E olha, essa pessoa, ela guarda alguma coisa aí. Tem a sacerdotisa invertida. Essa pessoa, ela ocultou coisas de você, tá? Porque talvez se você soubesse dessas coisas, talvez você não teria entrado nessa situação. Mas aqui eu tenho a roda da fortuna em cima da energia dessa pessoa, tá? Tá muito forte para ser uma esposa. Eu tenho várias rainhas aqui, várias rainhas. E aqui saiu a sacerdotisa invertida junto com a rainha de ouros invertida. Então é uma pessoa que é uma mulher muito ligada à matéria e manipula também através dessa questão material. Aqui em cima do diabo invertido, porque você se libertou dessa história, eu tenho a roda da fortuna invertida, me sinalizando um karma. Em cima de toda essa energia dessa pessoa que eu tô intuindo que é uma mulher, existe um karma a se pagar, tá? Mas não se culpe por isso. Aqui se faz, aqui se paga. Então, se essa pessoa agiu de forma errada e você sabe que agiu, então deixe que essa pessoa colha o que ela plantou. E se essa pessoa não mudar, porque aqui a gente vê essa resistência, né, de não querer estudar, de não querer ser melhor, de não querer evoluir, pelo simples fato de querer manter, aprisionar uma pessoa no contexto, que, meu Deus do céu, né, horrível isso. E assim, se essa pessoa continuar nessa mentalidade, vai ser muito difícil para ela, né? Vai ser um 2026 muito difícil para ela. Então, aqui é um convite para que você desapegue
do passado, o que passou, dessas dores, eu acho que aqui pode ser que você esteja até um pouco traumatizado ou traumatizada nesse contexto, tá? Então desapegue disso. Foi doloroso, a espiritualidade entende, mas por isso mesmo a espiritualidade julga que você é merecedor de coisas boas em 2026. Você vai conseguir construir os seus sonhos em 2026. Aqui é claro que você vai ter responsabilidades, né? Não existe um adulto que não tenha responsabilidades, um adulto, né? Uma pessoa que realmente cresceu, adquiriu mais anos de experiências e assim aprendeu. Então essa pessoa, infelizmente, não tem como você não ter responsabilidades. A vida vai chamar essa pessoa para responsabilidades em 2026. Você, em 2026, vai ter sim responsabilidades a cumprir, mas você vai conseguir ainda assim, por merecimento, construir coisas para você, entende? Aqui vai ser trocas. Aqui eu estou falando de trocas. Você não vai só nutrir, você vai ser nutrido também. É isso que eu estou tentando dizer, tá? E aqui existe um chamado, não procrastine, tá? Porque nesse lugar aqui de ficar muito preso nesse passado, nisso que aconteceu, pode ser uma coisa muito recente também, né? Você pode ter saído desse contexto muito recentemente, então pode ficar aquela coisa ruim, né? Daquela pessoa que enfrentou uma guerra e agora, né, tá um pouco prostrado diante da realidade. Aqui eles te convidam para fazer esse exercício de esquecer o que passou, agradecer por ter saído desse contexto também, tá? E não procrastine os seus sonhos em 2026, tá bom? Aqui eu vejo um planejamento. Nossa, é uma nova pessoa. Parabéns. O mundo, a morte. Você se refez. Então agradeça. Por mais que você sinta raiva, então agora é hora de você trabalhar as suas emoções. Não sinta raiva, se desfaça das coisas ruins que essa situação deixou na sua vida e se empodere do novo. Aqui eu tenho um mundo no fundo do deck, existe uma coisa muito boa aqui, muito espiritual para você. Então não procrastine, tá? Não procrastine. É isso, eu vejo um futuro bem diferente. Não é mais do mesmo, tá? Aqui são coisas boas, é merecimento, aqui é uma vida material sólida no futuro, tá? Aqui é uma construção, tenha paciência. Mas aqui é um desbloquear. Se você conseguiu sair desse contexto, pode ter certeza que você vai prosperar. Aconselhamento, Áries. Celebre as pequenas vitórias ao longo do caminho para que elas pavimentem seu sucesso. Então é o que eu acabei de falar. Tenha paciência. Você está caminhando. Só pelo fato de você conseguir sair desse contexto já é assim um grande passo, né? Pelo que eu vi aqui, o que você estava aprisionado, meu Deus, você deu um grande passo, um grande passo. Foi um começo assim com muita força de uma nova história. Então aqui eles pedem sabedoria para entender que não vai ser amanhã, entendeu? Aqui são pequenos passos. O Cavaleiro de Ouros, ele tem pequenos passos, mas são passos muito firmes e construtivos. Ele tem esse amadurecimento de entender que tudo que vem fácil, vai fácil. Então ele constrói, tá? Ele constrói. Mas não é energia de estagnação. Aqui é fluidez, é as coisas fluindo. Se você está fazendo a sua parte, entenda que as coisas estão fluindo. Estenda a gentileza e compreensão para você mesmo e para as pessoas à sua volta. Então, não se puna mais, porque você já foi muito punido. Só de você ter permitido estar nesse contexto, né, já foi uma punição muito grave, porque agora pode ser que você fique nessa, assim, essa coisa do passado, né, que eles pedem para você desapegar do passado. Por quê? Porque aqui pode ser uma pessoa que esteja no momento remoendo muito. Ah, mas por que eu permiti? Por que eu fiz isso? Fica muito no porquê. Mas aqui eles falaram, houve permissão para que você aprendesse. Quem você se tornou, meu Deus, aqui é uma pessoa incrível e próspera, capaz de construir um império. Então, tome posse disso na sua vida e saiba construir. Você está no momento de construção. Você acabou de sair de uma situação muito difícil.
Então é hora de você ter um pouquinho de zelo e compaixão. Você nutriu tanto essas pessoas, né? Então agora é hora de você se nutrir. E como que eu vou me nutrir? Eu vou me nutrir olhando para o passado, olhando para as coisas que eu fiz, que eu permiti? Não, aqui agora é a hora de você se nutrir. Você vai ter capacidade para isso em 2026. Não procrastine. Esse é o maior chamado aqui. Porque às vezes você vai achar que as coisas não estão caminhando, a ansiedade, né? Nossa, eu consegui sair desse contexto, agora eu quero fazer acontecer. Mas tem que ter cautela no sentido de eu estou caminhando. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. Tem que ter maturidade para entender que a construção sólida é uma construção gradual, tá? Mas vai acontecer. Vai acontecer, que é uma linda promessa para você em 2026, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.